A paz do Senhor Jesus Cristo, todos os amados amigos, ouvintes que estão me ouvindo. Hoje eu tirei um minutinho para agradecer ao nosso Deus, agradecer por essa oportunidade, né? E hoje nós vemos a dificuldade da unidade, né? Passando tribulações, passando dificuldades, né? É uma luta imensa, muita gente sofrendo, pessoas afastadas do caminho do eterno sofrendo, familiares sofrendo, né? Muitas pessoas sofrendo devido aos vícios, né? As drogas, né? E esse espelho que o mundo nos oferece, né? Às vezes nós achamos que estamos seguros, né? Mas nós não estamos seguros neste mundo de ilusões. Então, que os compromissos que Deus nos dá, amar o próximo, né? Ajudar as pessoas próximas, os familiares, tratar com educação, dar o respeito digno às pessoas, trazer as pessoas, como Davi fez. Davi devolveu tudo que ele tinha para Deus, né? E sendo um exemplo. E diz que até os sumos sacerdotes, né, os sacerdotes, contribuiu, né, vendo o exemplo deles, né? Davi trouxe a Arca da Aliança para que todas as tribos, né, todos os povos tivessem contato, ver Deus ali no meio deles, né, através, né, da Arca da Aliança. Então hoje nós temos que zelar da humanidade, zelar do templo sagrado, não deixar os templos fechados, mas sim abertos, chamando, convidando, evangelizando, sendo pastores que dá liberdade, deixa o rebanho andar no campo, você só fica supervisionando, olhando as ovelhas, sem manipular, sem fazer cercas elétricas, que elas podem, né, se espalhar, e depois que ela se espalha, ela não se ajunta, né? Como diz lá em Jeremias, eis que levantarei pastores para cuidar delas, né? Deus não deixa as suas ovelhas em vão. Então nós temos esse compromisso, né? Para quem é cristão, né? De ser zeloso, né? Tá sempre presente lá, né? É a obrigação do zelador, né, do líder, né, do pastor, estar presente na igreja. Não deixar na mão de liderados, porque depois dá confusão, dá briga, dá mal informações, né? Então, a informação, vamos supor, o horário, tal dia, tal evento, assim, né? Então, isso daí é bom presente, tá? Os pastores com seus compromissos, né? Os pastores têm que estar presentes. Não buscar prata e o ouro, né? Que você buscar prata e o ouro, você vai deixar para quem? Então tem que estar na igreja, tem que estar lá junto com os irmãos dízima, dá oferta, para que estejam lá presentes. Senão vira bagunça, aí começa a ter ciúmes de obreiro com obreiro, e começa a ter aqueles ciúmes, aí não quer deixar o obreiro tal, porque o obreiro destaca, o obreiro vai, né? Ele põe o sapato dele, trabalha, né? Gasta o seu solado do seu sapato, né? Se esforçando, levando a mensagem. E quem tem um comprometimento sagrado, como diz 1 Pedro capítulo 5, eu falo isso, meus amados, porque eu tenho conhecimento, eu sou formado, né? Eu estudei, aprofundar, para que quando eu tivesse, né, pronto, mantesse, né, o equilíbrio, e para que eu tivesse a visão, para que eu pudesse andar sobre as águas sem precisar afundar. Que muitos tentam mostrar, tentam falar e acabam sendo dispersos, né? Vi já muitos diáconos, coitados, que estão dispersos, né? E Deus não se agrada com isso. Deus chegou a Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. E Pedro olhando Judas ali, falou, e este homem, se eu quero que ele viva, o que você tem a ver com isso, Pedro? Então, nós temos que cuidar não só dos irmãos crentes dentro da obra de Deus, mas também dos que estão de fora. Das doutrinas, das nossas palavras que saem da nossa boca, porque em Efésios 4, capítulo 4, apóstolo Paulo mostra a nossa unidade da fé.
para que nós não possamos andar conforme as ondas dos ventos, que carrega, né, através dos ventos, mas assim está firmado na palavra de Deus, está firme, presente na sua palavra, em espírito, em verdade, né? Para que não tenha ciúmes, querer manipular, subordinar. Olha o que Pedro fala aqui, ó. Fala no capítulo 5, diz assim, ó: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, testemunhando os sofrimentos de Cristo, ainda com participante da glória há de ser revelada. Pastoreei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, com ciúmes, deixando de qualquer jeito. Nós temos que ser zelosos. Se Deus designou e você aceitou, vai lá, ore, jejum. As ovelhas não vai deixar você passar necessidade. Não adianta você correr. Eli correu muito. E o final de Eli foi triste, porque não foi zeloso com as coisas de Deus. Saul, não seja ganancioso, mas espontaneamente, como Deus quer que ele, por sordida ganância, não seja como Saul. Através da espada, eu mando aqui, eu sou responsável. Sim, ser responsável para ser líder, exemplo. Orientar, ensinar, porque quando há o fruto do Espírito, há o amor, a graça, a liberdade, a alegria. Mas quando é fruto da carne, aí nasce os frutos cheios de rapina, cheios de manipulação, já nasce com aquele intuito de visão fechada, como o Sinédrio ensinava, e aqueles que julgou o Senhor Jesus Cristo não foi a multidão, foi pessoas que aceitaram a opinião do quê? Do fruto da carne do Sinédrio, para que Jesus Cristo fosse crucificado. Não foi a multidão. Porque a multidão já sabia, porque o nosso Senhor Jesus Cristo diz: e quando me levantar, ficará minhas palavras para que seja testemunho. Se você está cansado, ora a Deus, pede que Deus levanta Davi. Vai lá no meio de Jessé, busca Davi para que cuide do teu povo, para que ele amadureça, cresça, vendo todas as coisas, vendo as dificuldades, para poder zelar, porque uma igreja reconstituída, santa e verdadeira, ela é cheia de liberdade e alegria, não por aquela perseguição, aquelas coisas assim que só traz a maldade, o ódio. E o Senhor Jesus Cristo veio aqui para mostrar a diferença, que é o ministério de Deus. O que é ministério de Deus? É deixar Deus agir no meio das pessoas, com as suas manifestações de graça, alegria, cura e felicidade. O Senhor diz lá na oração de Davi, em 1 Crônicas, se eu não me engano, 29:11, diz assim: tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a majestade, tudo vem diante de ti, tu dominaste sobre todos como líder, da tua mão a força, o poder e a grandeza sobre todas as coisas. E também a Escritura também nos diz que ele diz: eis que eu opero sobre o exército do céu e a humanidade da terra, e não há ninguém que possa estovar minha mão, e nem diz-lhe que fazer. Em Salmo 24, versículo 2, do Senhor a plenitude, o mundo e tudo que nela vive. Deus está presente, é onipotente, onisciente. Nós temos que se ajuntar à unidade da fé, cuidar de nós, cuidar das nossas doutrinas, para que nós possamos cada dia chegar à estatura de Deus. Eu sou um homem diácono, escolhido por Deus, com essa responsabilidade, a qual eu nunca imaginei. Conheço da Escritura, porque a palavra diz assim, ó, que ela será lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, para que ninguém te ensina outro evangelho, ao qual a este que foi designado por Paulo em Gálatas capítulo 5, diz 3. Diz: se alguém vir ensinar outro evangelho, se não for este, a qual Deus revelaste, é anátema.
para que nós possamos ser afirmados no batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser zeloso, ter o amor de Cristo, para cuidar não só de nós, mas daqueles que vêm de fora. Nós precisamos abrir nossos braços, falou, vinde a mim, Mateus capítulo 11, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muita gente precisando, às vezes não está dando certo no seu trabalho, às vezes não está dando certo com sua família, às vezes não está dando certo na comunhão dos santos, porque algo tem. Se todos estiverem na unidade da fé, todos crescem. No capítulo 4 diz assim, ó. Capítulo 4 de Efésios diz assim: há somente um corpo, um espírito, como também fosse chamado, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos, está em todos. Diz assim, ele é o mesmo que concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vistas aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. É os membros, é a igreja. Nós somos exemplos, somos a luz, somos sal dessa terra. Mas é difícil entender a palavra de Deus que diz assim, até todos que chegamos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura e da plenitude de Cristo. Meu amado, vamos ter compromisso verdadeiro. Ninguém sai da sua casa, dispõe do seu tempo. Ninguém devolve para Deus, você não confia no seu ministério. Nós não estamos na época de brincar, nós não estamos na época de falar como criança. Nós somos homens, somos a atalaia de Cristo. Eu gosto de falar nas redes sociais, ao vivo, para despertar não só um ministério, mas muito ministério. Nós não temos que brincar de cristão, de crente, usar terninho, sapatinho social, querer ser status, querer ser um manequim, mas nós precisamos ser verdadeiro, ser unido, um pastor ajudar o outro, não deixar o pastor ficar chorando porque vai crescendo a quantidade de ovelhas, precisa de ajuda. E se estão perto, tem que estar na mesma visão. Apóstolo Paulo chega lá em Coríntios e vê a cidade de Coríntios dividida. Um fala, eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefa, outros eu sou de Cristo. Apóstolo Paulo, por acaso o Senhor Jesus Cristo foi dividido em várias partes? Ou ele é um só? Foi alguém batizado por nome de Paulo ou nome de Jesus Cristo? Meus amados, não é tempo de brincadeira. Não é eu fiz, eu Apolo fiz, eu Paulo fiz. Foi o Senhor Jesus Cristo que nos designou. Apareceu na estrada de Damasco. Usou Ananias. Paulo, quem tu és? Sou Ananias, enviado por Deus, a qual aquele que apareceu na estrada de Damasco e falou contigo. Sou enviado por ele. E nas dificuldades, Paulo chama Apolo, não vamos passar além do Espírito Santo, porque tudo pertence a Deus. É o Espírito de Deus que manifesta entre todos. Se tem alguém querendo fazer algo, ajude, para que tudo dê certo. Não querer manipular, separar, tirar fora, destacar, tirar a pessoa, humilhar, chamar de criança, chamar de bastardo, chamar disso, daquilo, humilhando, massacrando o que é de Deus. Malaquias fala assim, ai daquele que mexer com meus ungidos, porque todas as maldições serão transformadas em bênção. Meu amigo, é muito vergonhoso
nós deixar de cuidar do que Deus nos designou. Deus nos tirou, ungiu para aquilo. Aí você tira o seu tempo para viver para o mundo, trabalhando, juntando a prata e o ouro, esquece das coisas de Deus, dos compromissos de Deus. Muitas vezes as pessoas vão caçar um lugar, mas não acha, está fechada. A Bíblia diz, eu sou a porta. Quem entrar por ela salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Mas quem que é a porta é Jesus Cristo. Mas aonde que nós recebemos essas pessoas para que recebam o Espírito Santo, para que ouve a palavra, para que se senta no meio da humanidade, que coma todos juntos numa só fé, numa só união, num só batismo, numa só comunhão? Nós precisamos ser mais útil a Deus, conhecer mais de Deus, dar oportunidade de salvação, dar oportunidade aos pobrezinhos. Estou com um ano que estou trabalhando na obra social, num projeto Semear, na parte de alimentação. Hoje nós conseguimos, né, ajudar uma família. Graças ao projeto, graças à administração do pastor. Estamos trabalhando para o culto de consagração, oração, para que nós possamos ter aquele poder que Lucas capítulo 10 diz, e quando chegares numa casa, falar, o reino de Deus está à porta, se tiver alguém, curai. Entrai na cidade, pregai, falai da minha palavra. Mas se a cidade trancar as portas, saia. Bate a sandália dos seus pés e saia. Porque ficará minhas palavras para ser juízo. Meus amados, não vamos trancar as portas, vamos abrir. Vamos estar todos unidos, entregues, juntos, com compromisso da obra social, com compromisso de ajudar os povos. Muitas vezes eu compartilho essas palavras que está escrito na Bíblia. Não é falando, mas assim uma orientação. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz. Se você conhece um pouquinho da Escritura Sagrada, você começa a ver. Hoje eu passei perto de pessoas que estavam passando necessidade, pessoas chorando, quase me abraçando, eu morrendo de dó, porque a família está passando dificuldade, enfermidade, e eu não posso fazer nada. Posso. A Bíblia diz assim, primeiro em Colossenses 3,16, tudo que fazer por obra, fazer em meu nome. Tudo que pedires em meu nome, eu farei. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe para mim diferente. Escute. A Bíblia diz assim, escute. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz da igreja. Isso eu falo não só para uma pessoa, mas para muitos. Cuida da sua família. Ore por ela. Santifica. Né? Não vamos ser dominadores, mas sim como exemplo. Vamos cuidar, vamos dar a informação certa, vamos ajudar. Não é matando. Chega lá, ó, vamos matar aquela pessoa, junta tudo, pá. Você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que acontece sempre. Vai surgindo várias igrejas, vários ministérios, que podia ser só uma só fé, um só amor, uma só comunhão, um só batismo, um nome dado tanto no céu como na terra, qual nenhum homem possa ser salvo se não for através do nome de Jesus Cristo. Efésios 4, Atos 6. Vai surgindo um monte de ministério, porque a pessoa não vai ficar quieta. Ele tem a palavra de Deus no coração. Você sabe o que vai acontecer? Ele vai comprar um terreninho, vai
construir um templo e vai começar a buscar as ovelhas que estão perdidas, porque Jeremias 23 diz: eis que eu levantarei pastores para cuidar daquelas que foram dispersadas. Meu amigo, ouça o que eu estou dizendo, ouça o que o Espírito diz, que a Escritura diz aqui, ó. Apóstolo Paulo, Pedro, apóstolo Paulo chama Pedro, fala assim: Pedro, por que duas personalidades, Pedro? Se eu não me engano é Atos 17. Na frente dos judeus é uma coisa. Por acaso não foi o mesmo Deus que apareceu para mim? Não foi o mesmo Deus que te revelou? Atos capítulo 10. Come Pedro em sol dos animais. E ele foi entender as profecias de Atos capítulo 10, era a graça de Deus que já se manifestava, que ele tinha que levar o evangelho até os estrangeiros, para que os estrangeiros tivessem a oportunidade da salvação. Hoje temos essa escritura sagrada, 66 livros, para nós podermos falar desse evangelho. Defender o evangelho em espírito e em verdade. Não defender em força material. Porque a Bíblia diz assim: se alguém quiser te levar 1000 metros, né, ande 2, 3, né? Essas são minhas palavras, as minhas palavras. Se alguém quer tomar a sua capa, dá a sua túnica. Porque tem um Deus que olha, um Deus que cuida de tudo. Vamos fazer nossa provinha de fé em oração, orar pelos enfermos, visitar hospitais, visitar os órfãos, viúvos, necessitados, pregar o evangelho. Hoje eu cheguei no culto, fiquei muito feliz que tinha visita hoje no culto. A irmã Ana, seu esposo. Esses dias estive na casa, fazendo visita na casa, falando do evangelho. Hoje eu pude contemplar eles lá presentes no culto, cantando. É muito lindo isso. Mas nós temos que pregar a verdadeira palavra, mostrar a graça de Deus. A graça de Deus, que é a manifestação do amor de Deus por todos, para que todos possam ser salvos e viver junto com Ele. Eu agradeço essa oportunidade para poder falar um pouquinho, porque eu vejo as coisas, dificuldade nas pessoas, que muitas vezes a pessoa tem dinheiro, tem condições financeiras, mas não consegue ajudar um próximo, não consegue ajudar as pessoas, não quer assumir a responsabilidade e compromisso. A responsabilidade e compromisso é aquilo que você faz de coração, por espontânea vontade sua, porque você confia no ministério de Cristo. Você não é forçado a fazer as coisas, ou ninguém coloca você subordinado para fazer as coisas para poder ter condições, para poder estar ganhando fora. Isso daí nasce um broto de desconfiança. O Senhor Jesus Cristo diz que o maior dificuldade que ele teve foi mudar a cabeça das pessoas, porque todos os pensamentos que a pessoa usa, os pensamentos que vêm dos seus pensamentos, brotam no seu coração, e aquilo ali vai se tornando aquele embaraço. Então o Senhor Jesus Cristo queria mostrar que as coisas dele são grandiosas, são reveladas por amor, por graça, por gratidão. Porque aquele que tem fé será zelado, cuidado. O Senhor Jesus Cristo diz assim: quem tem fé subirá como asa, como águia, e andarão, correrão, não se fadigarão, e andarão e não cansarão, e subirão como asas de águia. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é bondoso, Ele te dá condições, Ele te dá estrutura verdadeira, né? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos.
que todos possam ficar guardados, como diz a Escritura Sagrada. Que será como um monte de Sião. Todos aqueles que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes ao redor de Jerusalém, é sim Deus ao redor do teu povo. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima noite, que Deus abençoe todos aqueles que estão me ouvindo, que tenha todos uma ótima noite, que possa compartilhar essas palavras que eu falei, que vai ser muito útil nesse século que nós estamos vivendo, nesse país que estamos vivendo, de maldade, de dificuldade, de relação humana. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite. Obrigado.